não sei como aconteceu. Escute, a minha vida sexual foi bastante tormentosa. Eu sei que eu estava procedendo a uma monstruosidade, mas apesar de tudo, eu não sou um monstro. Ele pensa o quê? Que eu sou criança, que eu não sei que foi ele que cometeu esse crime? E agora com esse bando de gente aí fora, eu tenho que dar explicação. Bom, aqui? Tá bom. Delegado! Peraí. Quem quando falou, delegado? Peraí. Um crime igual a de 10 anos atrás. Mulher toda revoltada. São Paulo, 1966. Um crime pavoroso com requintes de morbidez e sadismo provoca um escândalo no Brasil. Foi um crime daqueles que polarizou a atenção da sociedade toda. Madrugada fria, 4 de agosto. Na sala de imprensa da Central de Polícia, chega uma notícia bomba. Senhores, teve um crime na boca do lixo. Uma mulher foi esquartejada. Não, que horas foi isso? Fala a verdade. É só o que eu posso falar. Alô, Jornal da Tarde. Redação, é urgente. Nessa ocasião, eu era repórter policial do Jornal da Tarde e estive no local. 5 horas da manhã. A polícia libera o local para a imprensa. Meu Deus. Ainda não viu nada. É do assassino? Provavelmente. Quer dizer então que o cara é um artista. É um artista, sem dúvida. Dá uma olhada lá no banheiro. Eu vi a cena do crime. Eu vi o que tinha acontecido ali. Partes do corpo e o detalhe de que ele tentou jogar essas partes do corpo num vaso sanitário, acionando a descarga em seguida. Eu cheguei a conhecer ele na penitenciária, quando ele estava na penitenciária, mas eu não fui apresentado. Ele passou assim por mim e até levei um susto assim quando eu vi, porque foi aquela mesma sensação quando eu era pequeno, você vê um artista, né? Boa noite. O Linha Direta Justiça continua a série jornalística sobre os crimes que marcaram o Brasil. No programa de hoje você vai conhecer a história deste homem, Francisco Costa Rocha. Ele ficou conhecido como Chico Picadinho. Chico parecia uma pessoa normal e com hábitos culturais sofisticados. Gostava de ler clássicos como Kafka, Goethe e Dostoiévski e ouvir Beethoven e Mozart. Chico foi capaz de cometer 2 crimes bárbaros. Matou e esquartejou 2 mulheres. Chico Picadinho está preso há mais de 30 anos. Para a justiça, ele ainda representa uma ameaça à sociedade. Ele é um indivíduo que fica na zona fronteiriça entre a normalidade e a loucura. Não é um ato normal. Eu acho que ninguém faria isso normalmente. Ninguém na vida deseja ou pensa em cometer um crime com essas características. Quer dizer, que uma pessoa que o faz não pode ser encarada como uma pessoa normal dentro da sociedade. Chico tem 1 ano de idade. Ele sente a indiferença do pai, um exportador de café. Francisco, será que custa pegar a criança no colo? É seu filho, se lembra? Não enche o saco. Eu avisei que não queria ter filho. Já basta os 6 do meu casamento. E você queria que eu fizesse o quê, hein? Continuar se abortando, é isso? Problema seu. A saúde é minha, não é mesmo? Nancy, mãe de Chico, contrai tuberculose.
posso conviver com isso. Eu tenho pavor dessa doença. Nancy é internada num sanatório em Minas Gerais. Chico vai morar com um casal que trabalha para o pai dele. Se ele pagava esse casal, mas ele não era bem tratado, não. Durante 4 anos, Chico sofre espancamentos constantes. Ele só vai reencontrar a mãe quando completa 6 anos. Pois eu voltei, graças a Deus, e tomei conta do meu filho. No começo, Chico demorou a reconhecer a mãe, porque o casal com quem ele vivia disse que ela estava morta. Depois, mãe e filho voltaram a viver juntos. Nancy diz que o filho Chico teve uma infância normal. Garota, assim, gostava muito de praia. Uma infância normal, né? Eu tinha pesadelos, sofria pavores noturnos e rangia os dentes. 30 anos depois, em depoimento na prisão aos psiquiatras, Chico revela que teve problemas na infância. Segundo Chico, ele testemunha os relacionamentos da mãe com outros homens. Este amor terrível que tinha com a mãe era um amor muito obcecado, de tal maneira que eu tenho para mim que o ente feminino era um complicador na vida dele. Eu gostava de amarrar e enforcar os gatos nas árvores, para saber se realmente eles tinham 7 vidas. Maus tratos na infância não conseguem determinar uma conduta desta natureza nesses indivíduos. É impossível. Pode determinar, por exemplo, um indivíduo neurótico, problemático, inadaptado, mas com frieza afetiva, com falta de valores éticos e morais, insensível, sem remorso. Isso não é constitucional, não é reativo. Ao completar 17 anos, Chico se mudou para São Paulo para servir a aeronáutica. Foi quando conheceu um médico chamado Caio, de quem se tornou amigo íntimo. Os dois alugaram juntos um apartamento, o local onde Chico mataria pela primeira vez. Bem, aí teve um tempo que ele ficou morando com esse tal de Dr. Caio, que foi a perdição. Caio é casado, mas mantém um apartamento próximo à região conhecida como Boca do Lixo. Ali, desde os primeiros anos do século XX, se organiza uma prostituição. Entre as décadas de 10 e 20, essa prostituição, ela é, digamos, uma prostituição mais seleta, mais elitizada. Eu fui expulso da escola por vagabundagem e sempre procurei a companhia de crianças maiores que abusavam sexualmente de mim. Depois, comecei a sair com homens mais velhos e até cheguei a morar com alguns. Alguém já te falou que você parece artista de cinema? Só você, Chico. Mentira. Fala a verdade. Mas é verdade. Você parece, sei lá, um ator. Eu já vou, Chico. Tá ficando tarde, amanhã eu tenho que acordar cedo. Tá aí, então. A noite mal começou e você já quer ir embora? Trabalho amanhã cedo. Vamos lá em casa. Vamos conversar. O que você acha? Sobre a homossexualidade, eu penso que tanto faz ser ativo como passivo, desde que continue homem. Claro. Chico trabalha como vendedor de consórcios. Ele e um grupo de amigos frequentam o mesmo bar. Por volta das 11 horas da noite, a bailarina e massagista austríaca Margarete Suída chega. Ela era bailarina, mas na verdade esses shows de cabarés, né? Ela era uma bailarina que resvalava mesmo para prostituição direta.
Margarete. Como você vai? Tudo bem? Tá bonita. Sim. Quero te apresentar um rapaz que você vai adorar. Margarete, junte-se aos bons. Meus caros, essa aqui é Margarete. Margarida. Ela gosta de ser chamada de Margarida. É capricho feminino. Ela é massagista, bailarina e poliglota. Fala 6 idiomas. Diferente. Margarida, esse aqui é Nelson. Hello. Esse aqui é Irair. Enchanté. E esse aqui é Frank. Frank. De Frankenstein. Francisco mesmo. Por que você me acha tão monstruoso assim? Não, de jeito nenhum. Acho até bonitinho. Então por que não se junta conosco e bebe alguma coisa? Um sujeito ameno, afável, eu diria que de forma nenhuma se podia compreender o monstro que havia por trás da pessoa numa conversa com ele. Quer dizer que você trabalha numa avenida dessa? Aham. Eu merecia um lugar melhor. Uma mulher tão bonita, tão inteligente. As coisas nem sempre acontecem como a gente quer. Você não devia ter feito isso. Espera. Não devia ter feito isso. Por que não? Porque você sabe do meu vida pra afirmar isso. Nada. Não sei nada. Mas adoraria saber. Eu ia dizer que você ficou interessado numa mulher como eu. Fiquei. Por quê? Não posso? Eu diria até que na rua, não sendo, ninguém conhecendo o passado dele, seria um bom partido. As mulheres não teriam medo dele, não. Com certeza. E como é que é, Alce? Chico e Margarete saem juntos. Às 4 horas da manhã, eles param diante do número 72 da Rua Aurora. Você vive aqui? Vive. Sozinho? Médico. Meu amigo é médico. O esquartejador de mulheres escolheu sua primeira vítima e trouxe para esse prédio aqui. Ela foi morta exatamente aqui, no 8º andar desse prédio. E a época até se associou isso um pouco com o Jack, o estripador inglês. E fez muita comparação com esse tipo de coisa. Quer dizer, o ataque a mulheres com esse tipo de vida e o jeito de matar. Então, você vai subir comigo ou não? Yes. A bailarina e massagista austríaca Margarete nunca mais seria vista com vida. Você acha que eu danço bem? Tão bem que isso merece um brinde. O Francisco é extremamente sensível à ingestão de qualquer tipo de bebida alcoólica. E em qualquer quantidade. Então, ele tomando um mínimo de bebida, ele perde o controle de si próprio. E ao perder o controle de si próprio, ele tem uma tendência para o assassinato. Vem, meu amor. Vem. Do fato de tê-la estrangulado. E quando viu o quadro fantástico
ao seu lado, primitivamente, resolveu dar cabo ao corpo. Chico está tão transtornado que esquece onde colocou a chave do quarto. Ele desmonta a porta e arrasta o corpo de Margarete até o banheiro. A partir daquele momento, fui possuído por um pensamento que me dominou inteiramente. Eu queria encarnar naquele corpo toda a minha revolta. Ou porque nunca tive uma família normal, ou porque tinha sido maltratado na infância, ou porque era um sujeito sem futuro, um desajustado, um assassino. Chico retalha o corpo da vítima. Ele usa uma faca de cozinha, uma tesoura, uma chave de fenda e uma lâmina de barbear. Ele seccionou as partes pudicas da mulher. Retalhando, eu diria para você, não a Margarete, aquela mulher, mas o ente feminino. Às 5 da tarde, Chico desce até a portaria. Ele passa 2 horas à espera do médico Caio, com quem tinha marcado um jantar. Então, Francisco, tudo bem? Ué, que cara é essa, rapaz? O que aconteceu? Uma desgraça, Caio. Uma desgraça. Tá, entra aí então. Entra aí. Chico conta tudo ao amigo. Eu matei a mulher. Como é que aconteceu isso? Outras coisas aconteceram, muito piores do que você possa imaginar. Eu não posso acreditar num negócio desse, rapaz. Não tenho ideia do que aconteceu. Caio leva Chico até a rodoviária e dá dinheiro para ajudar na fuga. Leva um pouco de dinheiro, você vai precisar, tá? Vou botar tudo isso aqui. Vai precisar. Vai lá, amigo. Depois eu vou contar tudo à polícia. Amanhã, lá para as 9 da noite, eu te ligo. Faça isso. Obrigado. Muito obrigado. Tá bom. A gente se fala. Naquela mesma noite, Chico embarcou para o Rio de Janeiro. Caio voltou para casa e resolveu contar tudo para a mulher. Eles decidiram procurar a polícia, que foi até o local onde estava o corpo. 2 dias depois, Chico foi preso num apartamento em Copacabana, no Rio, e levado para São Paulo. Quando ele foi preso, eu fiz uma primeira entrevista exclusiva com ele. Ele disse muita coisa e em uma frase me marcou. Apesar de tudo, eu não sou um monstro. Eu sempre fui mau aluno. Não cheguei nem ao ginásio. Mas gostava muito de ler e desenhar. Comecei a trabalhar com 14 anos. Fui vendedor, corretor de imóveis e relações públicas. Mas gastava todo o meu dinheiro com sexo e bebidas. 13 de março de 1968. Depois de 10 horas de julgamento, Chico é condenado a 18 anos de prisão e passa a ser conhecido como Chico Picadinho. Os prisioneiros lá do Carandiru resolveram chamá-lo de Chico Picadinho. E um jornal sensacionalista já extinto, o Notícias Populares, encampou isto e passou a chamá-lo nas suas manchetes de Chico Picadinho. E esse apelido marcou e passou a acompanhar o Francisco sempre. Na prisão, o comportamento de Chico é exemplar. Ele passa os dias dedicado à leitura dos clássicos, a ouvir música e a desenhar. É curioso, quando nós falamos em psicopata, um sociopata da natureza do Francisco, por se tratar de uma anomalia psíquica, a primeira ideia que nós temos em mente é que seria uma pessoa que apresentaria alguma espécie de rebaixamento mental. E é ao contrário.
trata-se de uma pessoa altamente inteligente, em conversando, gosta de procurar seduzir o interlocutor, apresentando uma cultura, apresentando uma graça na maneira como escolhe as palavras. É uma pessoa altamente dissimulada. Ele era um sujeito considerado religioso, estudava muito, era um cara estimado na casa de detenção pelos outros. Durante os anos que ele ficou preso, na primeira vez, não houve nenhum registro de qualquer ocorrência com o Francisco. Os jornalistas que tiveram contato com Chico ficaram impressionados com o gosto dele por literatura e música clássica. Adorava Brahms, Liszt e Chopin. E costumava ler e reler A Metamorfose, de Kafka, e Crime e Castigo, de Dostoiévski. Isso mostra um pouco que existem como que dois compartimentos dentro do cérebro de uma pessoa, né? Que se sintoniza de repente nessas coisas etéreas, tão sensíveis, né? E, por outro lado, é um outro universo tenebroso que aguarda o momento de se manifestar. Os irmãos Karamazov, por exemplo, na verdade, trata da relação dos filhos com o pai, que vai ser assassinado. E um dos personagens, um dos filhos, inclusive, diz uma frase bastante forte. Diz que a mente humana, o coração do homem, é um campo de batalha entre Deus e o diabo. Daqui a pouco. Chico deixa a cadeia com a aprovação de uma junta médica. Livre, ele volta a matar. Em dezembro de 1972, Chico Picadinho se casa na prisão com Tatiana Vassilenko, que era faxineira do apartamento onde ele matou Margarete. Eles tiveram uma filha e se separaram 3 anos depois. Segundo Tatiana, ela tinha um gênio violento e Chico era calmo demais. Ele conseguia fazer quase que o impossível no sistema prisional, viver bem com a administração e também com seus companheiros. Depois de 8 anos de prisão, uma junta médica atesta: Chico Picadinho está apto a voltar ao convívio da sociedade. Que são indivíduos portadores de periculosidade permanente. Dificilmente eles podem voltar ao seio da coletividade sem colocar em risco o meio social. O diagnóstico se mostra um erro. Chico volta às ruas. Sem emprego fixo, ele bebe e frequenta a boca do lixo. É uma pessoa que, em geral, vive sob um aspecto superficial da normalidade e de repente, algo nele deflagra, né, essa agressividade, deflagra esses impulsos primitivos e ele fica descontrolado. 14 de setembro de 1976. Chico vai com Rosemary Michelucci até um hotel. Depois do ato sexual, ele tenta esganar a mulher e desmaia. Minutos depois, Chico tenta morder a veia do pescoço de Rosemary. Ela desperta e grita por socorro. Com medo de que alguém apareça, Chico decide fugir. Rosemary percebe que está ferida. Rosemary, que estava grávida de 3 meses, foi levada para o hospital pelos funcionários do hotel. Ferida com uma faca, ela perdeu o filho. Rosemary registrou queixa contra Chico. Um mês depois, ele voltaria a atacar, desta vez para matar. Achavam que ele estaria regenerado de vez, né? Que ele estava curado e que não voltaria a cometer outro crime. Ele provou que não. 16 de outubro de 1976. 4 horas da manhã. Chico chega bêbado a um bar na boca do lixo. Como vai? Nossa, ainda lembra do meu nome, é? Claro. Você acha que eu esqueci uma mulher como você? É um artista mesmo, é muito cara de pau. Escuta, estou querendo te convidar para um programa. Sair com você? Nunca.
Calma. Só tava querendo ser gentil. Tá eu não bom. posso. Sei. Tá bom. Esquece o programa. Aceita um cafezinho? Pode ser. Minutos depois, é a vez de Ângela de Souza chegar. Prostituta, ela é conhecida como Moça da Peruca. Vai comer agora ou quer que embrulhe? Fala assim. Se quiser casamento, me chama pra madrinha, tá? Digamos que a vítima não era nenhuma Cinderela, não é? Ela tinha passagem na polícia por vadiagem, tinha passagem por furto, se não me engano, também. Ela não era nenhum exemplo de virtude, o que não, evidentemente não justifica e nem explica o crime. Chico e Ângela vão para onde Chico está morando. É o apartamento de Joaquim Fernandes, um velho amigo da mãe dele. Tem coragem? Não quero abusar de você, não. Mas é que eu tô muito sozinho. E não vai acontecer nenhum amorzinho? Não necessariamente. Eu só tô querendo alguém pra conversar. Você se importa? Não. Mas tem alguma coisa pra beber? Estamos na Avenida Rio Branco, 753, onde ele alugou o apartamento número 5. E aqui ele repetiu o que havia feito na Rua Aurora com a Margarete Suíta. Matou a Ângela Souza da Silva aqui. No início, mantive um colóquio amoroso, normal, com beijos e carícias. Depois eu tive a sensação que estava machucando a mulher. Por um impulso mórbido, inexorável e inexplicável. Eu apertei o pescoço, mordi o rosto, os seios, a orelha. Curioso é que eu não senti nenhuma reação na mulher. Quando vi aquela mulher sem vida, as ideias se atropelaram na minha cabeça. Eu sabia que era reincidente e tinha que fazer alguma coisa para não ser preso. Eu precisava esconder aquele crime. E para isso eu tinha que sumir com o corpo. E para sumir com o corpo, eu tinha que cortá-lo. Novamente, Chico Picadinho leva o corpo da vítima para a banheira. O que é interessante do primeiro para o segundo delito é que no primeiro ele cometeu e foi descoberto. Então o que ele fez no segundo? Os erros que ele cometeu no primeiro, por exemplo, de deixar sangrar e tal, no segundo ele procura corrigir. Chico Picadinho retalha o corpo da vítima em 11 partes. Ele usa 3 facas, uma lâmina de barbear e um serrote. Chico bota os pedaços do corpo em 2 malas e alguns sacos plásticos. Ele leva tudo para a varanda. Joaquim Fernandes, o dono do apartamento, voltou do trabalho e estranhou que a porta estivesse trancada por dentro. Ele tocou a campainha, mas logo desistiu. Chico se senta no sofá e pega no sono. E esse comportamento de dormir depois do delito já vai revelando o tipo de anormalidade que ele tem. Por quê? Porque determinados indivíduos do tipo dele, eles são tomados de uma tensão muito grande pré-delito. E eles precisam descarregar aquela tensão. Quando eles terminam essa descarga, então é como se eles relaxassem. E quando eles voltam, novamente a consciência vigil, vamos chamar assim, eles não se arrependem de absolutamente nada do que eles fizeram. 6:30 da noite. Joaquim volta a tocar a campainha.
Chico finge não estar em casa. Ele está desnorteado. Eu tinha a sensação de ter saído de um pesadelo. A sensação de que tudo aquilo que tinha acontecido no apartamento era irreal. Quando me dei conta de que não conseguiria fugir com aquelas malas, resolvi deixar tudo como estava e fugir para o Rio de Janeiro. Escrevi um bilhete para o Joaquim e parti. Ao sair apressado, Chico comete um descuido. Joaquim finalmente consegue entrar em casa. A princípio, tudo parece normal. Apenas o tapete do banheiro está molhado. Mas na varanda, Joaquim nota algo estranho. Ele fica chocado e vai até a polícia. Eu pedi que investigadores da Ronda se dirigissem ao local acompanhando-a. E lá chegando, os investigadores depararam com um quadro dantesco. Na noite seguinte, Chico Picadinho está novamente no mesmo bar. É quando Yolanda aparece. E aí, rapaz, se divertiu muito ontem à noite? Mais ou menos. Sei que a verdade aí conhece meu amigo Chico Picadinho. Chico Picadinho? É, isso? Chico Esse cara aqui é Picadinho. o Rocha. Rocha? Rocha são esses seus peitos. Oh, olha essa safadeza. Ih, Yolanda, aí. Sujou, hein? É contigo mesmo. Resolve lá. Deixa eu ir lá. Vai lá, Yolanda. E aí, algum problema? Me diz uma coisa. Tem alguma colega sua desaparecida? Por quê? Quem é que você quer hoje? Porque aconteceu... Peraí. Ele tá perguntando isso porque uma negra foi assassinada num prédio lá na Rio Branco. Você conhece? Chico Picadinho foge e embarca para o Rio de Janeiro, onde mora a mãe. Eu não podia procurar minha mãe. Não ia cometer o mesmo erro 2 vezes. Por isso fiquei perambulando pelas ruas do Rio. Cheguei a pensar em suicídio. Mas o meu instinto de conservação falou mais alto. Bom, como o dinheiro estava acabando, eu vendi meu relógio e aluguei um quarto numa pensão em Duque de Caxias. O problema é que eu não vi que tinha um informante da polícia na relojoaria. Ele me entregou ao pessoal da delegacia de Magé. Cidade de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. 28 de outubro de 1976. Chico constata: o crime cometido por ele está nas manchetes. O autor da reportagem é o jornalista Rony Heine. Viu o seu rosto na capa, vaidoso como era, comprou a revista. Minutos depois, Chico lê a reportagem quando é preso. São Francisco da Rocha? O senhor está preso. Acompanhe, por favor. Em instantes. Preso mesmo depois de já ter cumprido a pena, Chico Picadinho pede perdão. Ele representa um perigo para si próprio, para ele e para qualquer pessoa que porventura tiver a infelicidade de cruzar no caminho dele. E ainda, preso, ele confessa que matou a ex-mulher, mas não sabe o motivo. Chico Picadinho enfrentou um novo julgamento. Ele foi condenado a 16 anos de prisão. Em agosto de 1998, Chico deveria ter sido libertado, mas não foi. Para a justiça, ele é incapaz de viver em sociedade e pode voltar a matar. Por isso, Chico Picadinho
continua preso. Francisco é o único caso na justiça brasileira hoje de réu preso há mais de 30 anos. Ora, se a pena dele já foi cumprida, por que mantê-lo dentro da casa de custódia? E se não tem um hospital adequado para conduzir o caso Francisco Costa Rocha, a lei claramente manda que ele seja posto em liberdade. Ele representa um perigo para si próprio, para ele e para qualquer pessoa que, porventura, tiver a infelicidade de cruzar no caminho dele. Se eu merece alguma coisa, tá? Dizer, da forma como seria perdão. Você não quer pedir perdão? Só seria a única palavra que eu poderia dizer, né? Perdão. O caso Chico Picadinho é apenas um episódio entre tantos que criam polêmica no meio jurídico. Nós queremos saber a sua opinião. Você acha que é possível recuperar criminosos com problemas psicológicos e devolvê-los ao convívio da sociedade? Opção A, sim. Opção B, não. Acesse o nosso site na internet www.globo.com/linha direta e dê a sua opinião. A mãe de Chico vive no Rio de Janeiro, rodeada pelos quadros e cartas do filho. Os quadros sempre foram disputados para serem vendidos. Ele queria sair para cuidar da mãe, porque quando ele viu a foto, ele viu que a mãe estava realmente muito debilitada. Dona Nancy, que está muito doente, não perde a esperança de rever Chico livre. Até hoje, ela não acredita que ele tenha cometido os crimes. E eu não acredito, não. Porque do jeito que foi o crime, não é para acreditar que ele não estudou anatomia, né? Para cortar como, né? Ele não estudou. Eu vou abraçar ele, né? E tratar ele com muito carinho, né? Procurado por Linha Direta Justiça, Chico não quis dar entrevista. Ele está preso no Hospital de Custódia e Tratamento de Taubaté, à espera que a justiça lhe dê uma nova chance. A segunda chance. Sentiu-se novamente incluído no círculo dos homens. Isso é Kafka, doutor. No programa de hoje você viu a história de Chico Picadinho, um homem capaz de cometer crimes bárbaros. Ele matou e esquartejou 2 mulheres. Para conversar um pouco mais sobre o caso, você pode entrar agora no site do Linha Direta para participar de um chat com a promotora de justiça, a Maite Yara Geriboni de Mello. Ela conseguiu, junto à justiça, manter Chico Picadinho preso. Nosso endereço na internet é www.globo.com/linha direta. Não deixe de participar. Linha Direta volta na próxima quinta-feira, logo depois de A Grande Família. Boa noite e até lá.